Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 16 de março, do Opinião Litoral. É uma bancada toda feminina, a gente ainda está no mês das mulheres, né? Nós temos hoje a Renata Reis, que é comentarista do programa, advogada, procuradora-geral do município de Santos, a Camila Amorim, que também é advogada, e temos uma consultora financeira, Gisele Fabro, da GFR Consulting. A gente vai começar conversando com a Gisele. Educação financeira na escola, a gente tem um país com mais de 70 milhões de endividados, né, Gisele? É importante? Boa tarde. Boa tarde, Renata, boa tarde, Camila. Boa tarde você, telespectador. Sim, é muito importante a educação financeira nas escolas, principalmente nesse momento em que há uma grande voz sobre educação financeira nas redes sociais, sobre investimentos, onde há uma democratização muito grande sobre o tema, onde você consegue investir, consegue poupar a partir de R$20. Então, as pessoas precisam entender melhor todo esse mecanismo, né? Que parece simples, mas que precisa de conhecimento, precisa de informação e você precisa atrelar também com os seus objetivos. É a coisa da aplicação também em bolsa, né? Sim, a renda variável. Tudo isso parece fácil, mas você precisa de uma estrutura, você precisa saber qual o seu perfil, você precisa saber se cabe no seu orçamento doméstico, você precisa ter um planejamento financeiro para que tudo isso faça sentido. Agora, vai ser difícil escolher um professor não endividado, né? Porque se coloca um professor de educação física que não consegue subir uma escada, o adolescente vai ficar desconfiado dele. Se colocar para educação financeira um endividado adolescente, também vai ficar desconfiado, né? Na verdade, a questão não é só do endividamento, mas acredito que a educação financeira nas escolas, ela precisa começar com uma gestão educacional junto aos professores, junto à coordenação, junto à escola, ou seja, é um todo que precisa estar envolvido, e não só uma matéria descontextualizada, uma disciplina que vai ser dada porque é um tema que está sendo falado na internet, nas redes sociais, na televisão, nas revistas, mas uma disciplina pelo índice que está sendo informado aí no jornal, nas revistas, enfim. A Renata tem uma filha adolescente, ou pode-se dizer ainda pré-adolescente, né? Você gostaria que ela tivesse aula de educação financeira na escola? Eu gostaria, inclusive porque a minha geração não foi preparada para isso. Então, eu sou de uma geração, a minha mãe é muito, assim como eu, muito uma geração medrosa com esse tipo de investimento. Então, a gente sempre eu fui criada para quê? Para comprar o meu imóvel e não alugar. Hoje, quando a gente conversa com pessoas mais jovens, a gente escuta justamente o contrário. Que seria muito mais vantajoso você alugar um imóvel e investir o dinheiro que você tem. Eu fui criada para ter a segurança de ter um imóvel próprio, eu não me sinto tranquila se eu não tiver a minha casa própria. A gente também eu venho de uma geração de muito medo de investimentos que a gente considere não muito seguros. Então, muitas vezes, eu deixo de fazer com que o meu dinheiro renda da forma mais adequada, porque eu não fui preparada para enfrentar esse mundo de hoje. Então, eu acredito que a minha filha, que está com 14 anos, ela já vai vir melhor preparada para isso, inclusive porque eles são mais, talvez, não sei se é uma impressão minha, mais abertos para esse novo do que nós que somos tão conservadores. E a Camila? Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Eu acho que como a Renata disse, nós somos da geração dos conservadores. A gente aprendeu a ter o nosso, né, antes de poder brincar com qualquer dinheiro. Então, só faria aplicação, só brinca com o dinheirinho que tiver sobrando, mas sobrando mesmo. Aquele que depois você já fez o mercado, já pagou todas as contas. Então, eu acho que nós somos uma geração do medo. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho medo dessa geração que está vindo, que não sabe o que é guardar dinheiro, que acha que entra fácil e sai fácil. Porque não é assim que funciona.
E a educação financeira não é só importante nas escolas, eu acho que isso é um passo para a vida inteira. Até nós que já estamos com mais certa idade, deveríamos começar sim um curso de gestão financeira, porque a gente não entende tudo o que está acontecendo no mundo. Eu brinco que até hoje eu não entendi direito o que é criptomoeda, como que eu compro uma coisa que eu não vejo, que não existe, que não tem. Então, eu acho que todos nós precisamos da educação financeira. Gisele, você quer dar uma explicaçãozinha sobre se é melhor alugar, mesmo com os aluguéis em alta, né? Os aluguéis continuam subindo, e sobre a criptomoeda, que a Camila tem dificuldade, a Renata tem dúvida se é melhor ter o imóvel ou alugar o imóvel. Na verdade, não existe um planejamento financeiro, uma receita que seja melhor alugar ou melhor comprar. Eu também prefiro ter a segurança de ter o meu apartamento, apesar que existem vantagens em você locar, mas aí cabe cada perfil de cada investidor. Então, eu não posso falar para você que é melhor se isso não faz parte da sua estratégia de vida. Se tem mais medo do tsunami, é melhor locar. Exatamente. Então, assim, na verdade, as pessoas precisam entender que cada uma tem o seu perfil de investidor. Então, talvez a Camila possua um perfil de investidor mais conservador e aí ela vai fazer investimentos que tragam mais segurança do que rentabilidade a longo prazo. Você concorda que isso é uma coisa muito de pensamento de uma geração nossa, como a gente falou? Sim, porque, na verdade, nós viemos de uma geração que já vem de uma evolução porque nós viemos para o mercado de trabalho, viemos trabalhar, queremos conquistar a nossa saúde financeira, a nossa liberdade financeira. No entanto, a gente ainda tem aquele apego conservador na hora da gestão financeira, né? E hoje a gente tem que aprender a investir, sim, só que eu também acredito muito na diversificação, na segurança e em relação às criptomoedas, realmente quem não tem esse perfil, quem não tem essa visão a longo prazo, quem não tem uma estratégia para este investimento, realmente não deve, de fato, recorrer às criptomoedas. A gente falou de aluguel residencial, mas no caso do automóvel, por exemplo, meu filho me questionou, você prefere ter um carro ou prefere usar o carro de aplicativo, né? Chamar um Uber, um 99, alguma coisa desse tipo. Tem uma terceira opção, que é a locação do carro. Sim. E que você acaba ficando com o carro no final do contrato, né? Sim, então, ou você pode fazer a troca, mantendo o mesmo valor da locação. Enfim, existe essa possibilidade também, que hoje eu acredito que diminuiu muito a compra de um segundo carro. Não acho que ainda seja um perfil do brasileiro que gosta de ter o seu carro, sendo que o carro ainda mostra um status muito grande para a sociedade. Então, assim, eu acredito que diminuiu bastante aquele segundo carro. Então, as pessoas realmente optam pelo aplicativo, até pelo fato de dificuldade de estacionar, como aqui em Santos, por exemplo, mas não que elimine de fato, que caia essa compra de carro. Eu acho que muda esse perfil, eles podem até alocar, mas não que isso realmente diminua. Isso é só a longo prazo. Você prefere ter o carro ou prefere usar o aplicativo? Eu detesto aplicativo. Eu brinco que o aplicativo, ele só serve para quem não é ansioso. Quem é tranquilo, as pessoas calmas, vocês devem se dar bem com o motorista de aplicativo. Eu não tenho paciência. Eu sempre fui assim, eu gosto muito, eu avoco muito as coisas, não gosto de delegar. E gosto de tomar a frente. Então, eu sempre tenho a sensação que as minhas coisas, como eu estou sempre na correria, muito compromisso, que eu vou mais rápido fazendo as coisas por mim. Às vezes, você perde tempo para estacionar um carro, né? E se você for colocar mesmo no papel, compensa mais usar um motorista de aplicativo para determinados compromissos. Mas o que esse estresse e essa ansiedade que eu passo sentada num carro de aplicativo não compensa isso para mim. Eu hoje me sinto melhor com o meu carro. E você, Camila? Paulo, já tive fase de amores e horrores e atualmente eu estou no horrores. Mas não é por nenhuma questão, também sou ansiosa,
Eu também fico esperando, mas hoje eu tenho muito medo da violência dos casos que a gente vem relatando em relação aos carros de aplicativos. Então, eu tenho um carro, quase não usava, mantinha mais no aplicativo, mas hoje estou migrando de volta, mas não é por nenhum fato, não é só pela ansiedade, é porque eu tenho medo, sim, hoje de aplicativo. Eu também uso. Nós comentamos casos mais financeiros, né, mais econômicos, decisões dessa área com a Gisele. Agora nós vamos para uma pauta que é mais para a Renata e para a Camila, uma pauta jurídica. A gente até já conversou sobre ela aqui, mas tem novidade. O atacante Robinho dos Santos foi citado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido da justiça italiana, e que ele cumpra no Brasil a pena a qual ele foi condenado por estupro, violência sexual na Itália. O Brasil não extradita cidadão brasileiro, então não há possibilidade dele ir para a Itália cumprir a pena lá por determinação da justiça brasileira. E ele contratou um novo advogado, José Eduardo Alckmin, que é primo do vice-presidente Geraldo Alckmin, e que vai tentar a anulação do processo na Itália por provas ilegais, o que é muito difícil, né? Ele fala em gravações ilegais do telefone do Robinho, mas a gravação parece que foi no carro, né? Não foi nem no telefone, né? Olha, eu não conheço a legislação penal e processual italiana. Se fosse aqui no Brasil, eu não duvido que com o prestígio, às vezes, não só do réu, como até do próprio advogado, que se conseguisse uma nulidade processual para vir a anular um processo como esse. Inclusive porque a gente sabe, não sei, Camila pode me corrigir se eu estiver errada, no Brasil a advocacia criminalista ela trabalha muito com nulidade processual. Então nós temos réus muitas vezes confessos ou que não têm a menor possibilidade de defesa diante das circunstâncias e das provas, mas as nulidades processuais elas são um meio para que você não só anule o processo, mas muitas vezes postergue as decisões judiciais e até o trânsito em julgado delas. Agora, no caso do Robinho, não tem muito para onde correr, né? Há uma sentença, há uma decisão judicial transitada em julgado na Itália, que agora o que se discute com o Brasil não é mais mérito. Não se discute mais se ele estuprou, se ele não estuprou. Aqui no Brasil não se discute prova. Aqui no Brasil se vai discutir apenas a homologação da sentença estrangeira, que eu acredito que nós brasileiros, principalmente nós brasileiras, com raras exceções, estávamos ansiosos mesmo por esse pedido do governo italiano, porque, como a gente sabe que o brasileiro não pode ser extraditado, configura verdadeiramente um deboche, uma pessoa condenada da forma como foi num outro país e ficar vivendo normalmente como alguém está vivendo aqui, como o Robinho está vivendo no Brasil. Parece que esse caso do Robinho, inclusive, pesou na decisão da justiça espanhola contra o também jogador Daniel Alves, acusado de estupro, né? Eu li algumas notícias a respeito disso, que talvez isso tenha pesado, mas a legislação espanhola nos últimos anos, ela se tornou mais rigorosa, ela foi revista, se tornou mais rigorosa justamente para que esses crimes que historicamente não tinham punição, assim como aconteceu no Brasil, né? A gente tem historicamente no Brasil uma legislação onde a palavra da vítima não tinha a força que tem hoje. Hoje, lógico, ela não pode estar isolada, você não pode condenar alguém somente com a palavra da vítima, porque configuraria uma grande injustiça, porque a gente sabe que muitas vezes essas pessoas podem usar de má fé também para prejudicar outras, mas a palavra da vítima, corroborada com uma série de outras provas, elas podem hoje levar à condenação dessas pessoas. No caso do Robinho especificamente, eu entendo como um exemplo mesmo, porque a gente sabe que isso se repete. E muitas vezes ninguém fica nem sabendo o quanto que isso acontece. E o caso do Daniel Alves é uma prova de que realmente acontece e está muito ali no meio dessas pessoas, principalmente que ostentam um certo poder econômico. Camila? Não, tá perfeita a colocação, até porque eu acho difícil
que você consiga rever qualquer tipo de prova depois do trânsito em julgado do processo inteiro. Eu acho que eu também não conheço a legislação italiana, mas você tentar colocar um raciocínio lógico para que isso aconteça é muito difícil. Então, eu não vejo nenhuma influência de advogado nesse momento, nenhuma influência do esportista sendo o Robinho. Eu acho que agora, graças a Deus, virá sim uma condenação. Ele vai ter que cumprir pena aqui no Brasil pelo que ele fez. Porque senão também a justiça vira uma coisa muito banal. Eu, cidadã brasileira, vou em algum país que não tem, que cometo um crime, volto para o meu país, sei que tem acordo de não extradição. Então, eu também acho que vira um pouco baderna demais. Então, eu acho que ele vai tentar fazer as manobras dele, o advogado é pago para isso, mas duvido que tenha alguma consequência positiva no caso da não condenação. Eu acho que agora vem a resposta que todos nós estamos querendo, de que ninguém está acima da lei, que vai ter que ser condenado sim, porque fez, está aprovado. Não foi um processo rapidinho, né? Não vamos dizer que em 6 meses saiu decisão e transitou em julgado. Foi investigado, tem tudo ali, então eu duvido que agora enrole-se mais para isso. Agora vem sim uma execução. Na história recente do Brasil, tem alguns casos interessantes desse tipo, né? De crimes cometidos fora do Brasil e o criminoso vir para o Brasil. Tem o assaltante do trem pagador inglês, Ronald Biggs. Ele era inglês, veio para o Brasil, teve um filho com uma brasileira e nunca foi extraditado para a Inglaterra, onde ele foi condenado pelo assalto. Ele voltou para a Inglaterra já bem velho, doente, e foi preso quando voltou, mas viveu a vida dele toda livre no Brasil. Tem o caso do italiano Cesare Battisti, acusado de assassinato de 3 pessoas na Itália, que durante o governo Lula e Dilma foi acolhido no Brasil, mesmo sendo italiano, não foi extraditado por razões que se diziam políticas, e depois, quando acabou o governo deles, ele acabou extraditado e preso na Itália. Com o Robinho, a maioria das pessoas espera que o Robinho cumpra essa pena, já que se ele foi condenado, que ele cumpra essa pena no Brasil, mas que ele cumpra a pena de acordo com a legislação brasileira. O Opinião Litoral volta depois de um intervalo bem rapidinho. Fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, uma bancada feminina, as 2 comentaristas, a Renata Reis, advogada, a Camila Amorim, também advogada. A Renata é procuradora-geral do município de Santos e a gente recebe com muito prazer a consultora financeira Gisele Fabro, da GFR Consulting. Gisele, o ano começou assim, bem conturbado nessa área financeira, né? Primeiro o caso das lojas americanas no Brasil. Sim. Inconsistência contábil, lá um rombo, que era de 20 bilhões, chegou a 50 bilhões de reais, né? Depois, a quebra agora do banco lá dos unicórnios, né? Das startups na Califórnia, o Silicon Valley Bank, que pode ter desdobramentos, inclusive no Brasil, porque financia também muitas startups brasileiras. E agora, nessa semana, um boato sobre um banco muito tradicional, né? O Credit Suisse. Uhum. Então, o que isso afeta a gente? Pode ser uma crise sistêmica? Sim. Atualmente, hoje no Brasil, a gente vê esses acontecimentos macros que, na verdade, eles estouram agora, mas que eles já vêm ao longo do tempo sendo acumulados, né? O que acontece é que hoje a gente tem uma taxa de juros muito elevada, o que mitiga, né? O que gera aí pouco dinheiro para que se desenvolva, e essas startups, esses bancos de investimentos, eles utilizam financiamentos externos, mas com juros menores. E com juros maiores, fica mais difícil você conseguir esse dinheiro e fazer
com que esse investimento vale a pena no seu negócio. No caso... Esse aspecto pode fazer com que a crise seja sistêmica, né? Sim, Porque sim. há muitos outros bancos operando dessa maneira, né? Sim, com certeza. Isso estoura justamente porque hoje você vê nos Estados Unidos uma queda de braço ali entre o aumento da inflação, a inflação muito alta mundialmente, o que a gente não escutava, sempre se escutou que o Brasil tem uma inflação muito alta e a gente já trabalha, né? O empreendedor brasileiro, ele tem um jogo de cintura muito alto. Primeiro porque a gente viveu até na área de investimentos muitas moedas, né? Variação de moedas. E aí, agora com o Plano Real, que é uma moeda mais consistente, que a gente já vê há anos que a gente começa a falar de investimento, agora a gente vem aí depois da pandemia com essa questão de inflação alta e juros altos. Então, nos Estados Unidos, a gente tem essa guerra, onde principalmente no caso do banco, o que aconteceu? Eles investiram a longo prazo em títulos americanos, só que com os juros, esses juros que provavelmente irão aumentar. O que acontece? Eles têm uns títulos desvalorizados e eles têm dívidas a curto prazo para serem sanadas, ou seja, essa conta não fecha e aí por isso vem a quebrar. E aqui no Brasil, assim, com medo que ocorra, né, esse respingo com as consequências que a gente enfrenta, a economia já começa a verificar a necessidade de uma diminuição de taxa de juros para que a nossa economia consiga aí ter um certo crescimento agora nesse segundo trimestre. No Brasil a situação é oposta, os bancos, na verdade, eles lucram com a taxa Selic alta, sim, porque eles sim. têm títulos da dívida pública em grande quantidade, né? Sim. E recebem os juros disso, né? Sim, e isso fomenta também investidores, aí novos investidores que entram já com uma rentabilidade garantida em cima da taxa Selic, aí com os CDBs, com o Tesouro Direto, enfim, que é o que a gente fala que a partir de R$20 você já consegue investir. Agora, Renata, 15 anos depois, nós temos o mesmo presidente que em 2008, diante da crise financeira internacional, falou, não, no Brasil é só uma marolinha, né, esse tsunami. E o Brasil, alguns anos depois, ainda no governo do PT, quebrou a cara com aquela marolinha, né? A gente espera que a gente não quebre de novo. Eu estou vendo esse governo atual com bons olhos e com bastante esperança. Eu acho que houve pelo menos para uma grande parcela da população, um resgate realmente assim de esperança e de humanidade mesmo com esse governo que está aí agora. Mas a gente também tem que ser crítico e não pode fechar os olhos, nem ter nenhum tipo de fanatismo e olhar com muita cautela. Como eu não entendo muito de mercado financeiro, não entendo muito de economia, a gente se pauta e se guia pelas notícias que a gente lê. Eu tenho visto algumas notícias positivas acerca do ministro da Economia e estou bastante esperançosa. Espero que não seja uma marolinha, não. Camila? Espero que nós já tenhamos passado a marolinha, a onda grande, o terremoto, que agora a gente consiga finalmente começar a estabelecer, né? Porque não é só nenhuma questão dos grandes não estarem aguentando, de ninguém estar aguentando. Olha a fome que nós estamos tendo, olha a situação que nós estamos vivendo. A gente já não fala mais só da crise econômica. A crise econômica hoje virou sinônimo de fome, da pobreza, dos sem-tetos. E aí a gente tem essas ajudas, né, que vem do céu, a chuva que chove só um pouquinho. Então, assim, a gente precisa que essa crise bancária, não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas mundial, que tenha uma ingestão, que dê um up nela para que a gente consiga sobreviver. Porque do jeito que está, não é marolinha, não é ondona, não é nada, é questão de sobrevivência. De cortar o coração o número de pessoas que a gente vê dormindo em marquise, né? A gente precisa buscar uma solução para essa desigualdade social, para esse problema todo de miséria no país.
Ontem foi o Dia do Consumidor e foi divulgada a lista das empresas com mais reclamações no Procon de São Paulo. É lógico que são as empresas maiores, né? É muito mais fácil. O McDonald's não está entre as mais reclamadas, mas deve ter um número muito maior de reclamações do que uma lanchonete que tem uma única unidade numa cidade, né? É uma questão lógica. Então, nós somos clientes da maioria dessas que têm muitas queixas, né? A Facile, de compras por atacado, de grupos, a Eletropaulo, que aqui e a Enel, né, que não atuam na Baixada Santista, mas atuam na Grande São Paulo, né, e tem muitas queixas, energia elétrica. Estranhamente, a Sabesp não está nessa lista, mas a de energia elétrica, sim. A Claro Net, que é insuportável mesmo, né? A Net é insuportável, né? Tentar conversar com o pessoal da Net por algum problema. A Claro Net está em terceiro, a Nextel, aí nesse grupo. Em quinto, a Vivo. A Mercado Livre, quase todo mundo compra pela internet na Mercado Livre, ocupa o quarto lugar. O banco que eu tenho conta não está o Santander, mas o Bradesco e Itaú, que são os maiores junto com o Santander, o Bradesco é o sexto e o Itaú é o nono no ranking de reclamações. A Samsung, a Via, que é a oitava, que tem as lojas Bahia, né? Varejo, e em décimo a Magazine Luiza. Então, é importante olhar, Gisele, eu entendo, nesse ranking, e o Marcelo Marçaioli fez esse comentário na Jovem Pan hoje de manhã, o número de queixas atendidas e solucionadas, porque a Via, por exemplo, das Casas Bahia, tem muitas reclamações, mas 70% resolvidas. Tem gente que tem menos reclamação e tem 0% resolvidas, né? Na verdade, o que a gente precisa olhar também são os setores que foram mencionados, né? A gente tem o setor de telefonia, que a gente aí tem Vivo, Claro, e hoje a gente tem praticamente um monopólio de telefonia, porque a gente tem o quê? 3 operadoras? 4? Muito poucas operadoras. Então, a gente tem um setor de telefonia realmente que cabe aí também, né? As reclamações. Então, nós temos 3. Para o tamanho. Bem menor que as outras, né? Sim, a gente tem o setor de telefonia, o setor de compra varejo, que é Mercado Livre, Magazine Luiza, né? O Via Varejo. E aí a gente tem também o setor de energia e bancário, que são, ou seja, os maiores setores que a gente tem via compras, principalmente que não possuem atendimento personalizado. Hoje a maioria desses serviços são atendimento automatizado. Então você percebe aí que essa automação da prestação de serviços, ela deixa a desejar. Muito porque hoje a gente fala que tudo vai ser eletrônico, né? Então você imagina daqui para frente como vai ficar. Então, realmente, você precisa, a hora de fazer qualquer tipo de contratação, exceto energia, que você não tem como sair dessa mesmo, né? Não tem outra opção de escolha. Realmente, se for telefonia, acho que a gente está perdido, porque a gente não tem para onde correr. E aí, na compra da internet, realmente, antes de comprar, vale a pena você acessar o Reclame Aqui e verificar realmente quantas reclamações foram resolvidas. Porque se você for escolher muito, realmente você não compra e não contrata serviço. Desses todos, Renata, eu só reclamei na Vivo e fui atendido, mas não tanto na Vivo telefonia móvel como na Vivo internet, TV a cabo também. Fui bem atendido, mas reclamei. O banco que eu uso não está aqui, o Santander, a Sabesp não está aqui, mas tem um aspecto que a gente já comentou aqui, Renata, que é quando o consumidor ele fica cativo de um único fornecedor. A Sabesp a gente não tem por onde correr, né? Se você está descontente com a Sabesp, para onde você vai? Vai mudar de cidade para uma cidade que não seja a Sabesp? Né? Não tem jeito. Então, quando privatiza serviço público, um aspecto a considerar é esse, né? Na verdade, no caso específico da Sabesp, a legislação já evoluiu, né? O nosso marco regulatório do saneamento, aqui
Em Santos, nós pegamos ainda uma possibilidade de fazer a contratação com a Sabesp formalizada, negociamos muito essa contratação por volta do ano de 2014, 2015, salvo engano, e que era algo que já vinha sendo trabalhado desde o governo Papa, desde daquela época, porque a Sabesp, ela tinha o monopólio da prestação desse tipo de serviço aqui no estado de São Paulo, sem nem contrato. Ela simplesmente tinha, porque ela era a única que fazia isso. Hoje nós já temos no interior de São Paulo outras administradoras e prestadoras desse tipo de serviço. Então, a tendência ao longo dos anos é que a coisa vá se abrindo melhor para a concorrência e a gente consiga nesse setor também ter outros passíveis daqui, talvez, a umas 2 décadas, num período não tão próximo, porque aqui em Santos e nas cidades da nossa região nós formalizamos o contrato de programa e prestação de serviços com a Sabesp. Isso. Tem contrato com a Sabesp, né? Agora, em relação a... Você reclamou de alguma dessas 10? Olha, eu tive televisão, falando de televisão durante muito tempo, e mudei para Vivo, e quando mudei, eu estou muito satisfeita com a Vivo. Todas as vezes, telefonia, não. Telefonia é bastante problemático, mas TV a cabo, eu acho que a Vivo tem um bom atendimento. Eu sempre tive, foi essa questão, a gente tem que saber diferenciar o número de reclamação e daquilo que realmente é saneado e resolvido. Eu, por conta justamente desse meu perfil conservador, e não é só para finanças, eu tenho muita aversão a falar com robô. Então, eu adoro resolver alguma coisa por WhatsApp, você mandar uma mensagem, você fazer uma compra, uma encomenda, você pedir, hoje em dia, uma farmácia de manipulação, você não precisa mais ir, você manda a receita, você recebe em casa, paga com Pix, é tudo muito fácil. Mas o robô é realmente uma coisa que me irrita, e eu já me peguei brigando com o robô, xingando. A minha filha fala, mãe, para de brigar, porque ela não é uma pessoa. Mas realmente, não me xingou da mesma forma, mas parece que vocês até se sente melhor de soltar aquilo ali, porque você dá raiva, você muitas vezes se vê conversando e você não consegue encontrar naquelas opções que você tem o seu problema, você não tem como relatar. E eu já houve casos, seguro de saúde, cartão de crédito, Porto Seguro, que não está aí, né, nessa lista, mas já houve casos de eu desistir do meu pleito por conta da dificuldade para conseguir sequer a comunicação. O banco digital não está nenhum banco digital, foi citado? Entre os 10, não. Mas tem reclamações, lógico que tem, do Nubank, de outros bancos digitais, mas bem para baixo, porque é natural, porque eles são menores, né? Eles não têm tantos clientes assim. Tem a operadora de plano de saúde, por exemplo, talvez apareça no topo do ranking aqui, se você pegar por setor, como você fez. Só que como são muitas operadoras de plano de saúde, nenhuma delas aparece entre as 10 mais. Mas o perfil também, né? Porque o perfil do cliente do banco digital, ele está mais propício. O perfil da pessoa que opta pelo banco digital, ela já está acostumada e com facilidade de lidar com isso. Então, você faz tudo pelo digital, você já abriu uma conta. Agora, a gente que é criada e acostumada a falar com o gerente, é difícil. E você, Camila, já reclamou de alguma dessas 10? Não só dessas 10, como de mais umas outras 10, Paulo. Como eu também tenho horror de ficar falando com a voz eletrônica que fale, qual é a sua reclamação? Aí você fala. Ela fala assim, não temos esta opção. Por favor, qual é a sua reclamação? Eu tenho horror. Então, aqui em casa, Claro de televisão, Vivo de celular, Comgás me tira do sério, Bradesco Saúde quer me levar às alturas, Itaú, cartão de crédito, o próprio cartão da Porto, que foi dito, gente, é o pior cartão que existe na face da terra, você não consegue acesso nenhum. Até o seguro do carro também, quando você precisa, não funciona, mas o boleto chega todo mês. Então, eu acho que a gente tem que aprender, sim, a ser mais seletivo e buscar
aquelas empresas que encaixem mais ao seu perfil. Se bem que, como foi dito, daqui 10, 15 anos a gente não vai ter mais essa opção de ter uma pessoa de verdade para falar com a gente. Vai ser só através de meios eletrônicos. No aniversário da Camila, eu vou dar de presente para ela um conjunto de ímãs da geladeira com o logo do cartão Porto Seguro, do Itaú. O Opinião volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, a gente recebe a consultora financeira Gisele Fabro e a gente tem como comentaristas, participantes do programa, a Renata Reis e a Camila Morim. A Renata está querendo aplicar o dinheiro dela em fundo fiduciário. O que você quer explicar para ela, hein, Gisele? Vamos lá. Ela vai me desmentir daqui a pouco. Eu não tenho dinheiro para aplicar. Não, vamos primeiro vamos entender o que é, né, essa modalidade. Na verdade, é um novo modelo não é um novo modelo de investimento, mas hoje com a democratização sobre o assunto, você tem o mercado financeiro, ele te oferece tanto o modelo de compra e venda de produtos financeiros, que é o que hoje você tem nos bancos, nas corretoras, mas você também tem esse modelo fiduciário, que é um novo modelo de gestão de investimentos. É um modelo que ele vem baseado nos family offices, que são famílias muito ricas, europeias, norte-americanas, que têm fundos de investimentos próprios com o objetivo que contratam uma gestão profissional, que para quê? Para que aumente e conserve o seu patrimônio até com um objetivo sucessório, que atenda outras gerações. Então, esse modelo é trazido de maneira mais democrática, mas não tão democrática, porque essas cotas, elas existem um valor mínimo para ser investido, e os tipos ela tem também de renda fixa, multimercado, ações e fundos internacionais. A grande vantagem, e elas vêm crescendo hoje no Brasil, é porque eles oferecem uma gestão ativa e profissional, ou seja, você tem gestoras. No caso, a gente trabalha junto com a Fidu, que a gestão é a gestora da Rio Bravo. Ela tem profissionais que vão alocando esses investimentos conforme as oscilações, as mudanças do mercado financeiro. E você tem a diversificação, porque embaixo de cada fundo você tem vários produtos financeiros. Então, por exemplo, um tipo de fundo de renda fixa. Ali embaixo você tem tesouros, você tem CDBs, multimercado, você tem ETF, você tem até criptomoedas, você tem a renda variável, a renda fixa. Aí você tem ações, que você tem uma série de ações de diversos setores, assim como o internacional. Mix, né? Sim. Ações. Então, hoje ele vem crescendo justamente pela opção que você tem de ter um profissional de forma ativa na realocação desses investimentos quando necessário, e a diversificação garantida, que é tão importante frente a essas informações de quebra de empresas, bancos, enfim. Você tem o que a gente chama no mercado de uma correlação. Você falou de um patamar mínimo de aplicação, né? Sim, os superfundos uma ele cota, tem. Né? Sim. São cotas caras. A partir de R$5 mil. Não é tão caro, mas também não é tão democrático como você comprar ações, né? Ações ou qualquer outro tipo de investimento através de bancos e corretoras. Entendeu tudo, Renata? Você está fazendo bullying comigo hoje. Não entendi tudo, mas eu acho que abriu um pouquinho, né, uma luz para você saber o que está acontecendo. Mas você vai pegar o contato da Gisele, né? Talvez precise, para quem sabe eu me encoraje um pouco, porque eu continuo ali no CDB,
DI, que você faz, e os meus gerentes sempre falam para mim que eu sou daquelas, como a Camila falou, eu só invisto aquilo que realmente sobra, eu sou muito conservadora, eu não tenho coragem de deixar de fazer algo que eu realmente considere necessário para me aventurar. Então, é muito difícil que eu migre para qualquer tipo de investimento que me cause qualquer preocupação. Agora, eu ia fazer uma pergunta para você. Aqueles títulos de capitalização de banco são um péssimo investimento, não são? Assim como a poupança hoje, porque você tem investimentos tão seguros quanto que te trazem uma rentabilidade maior. Tá vendo, Camila? Eu vou parar de brincar com a Renata e falar com você, porque ela já me acusou de bullying aqui. O título de capitalização, ele serve quando você tem o hábito de jogar na loteria toda semana? Então, pelo menos você faz um título de capitalização que você concorre e depois você resgata. Por né? sinal, que a Mega Sena está acumulada e nessa semana tem sorteio na terça e tem hoje na quinta também. Teve sorteio na quinta e tem hoje também. 18 milhões o prêmio hoje. Bastante. É isso? Se eu ficar rica, eu não te dou um tostão, porque você não está merecendo. Para eu não fazer nada. Eu já ia fazer uma proposta diferente. Como ele gosta de arriscar e já joga, ele joga por nós e se ganhar, divide. Vou jogar e, ao contrário da Renata, se eu ganhar, eu vou dar uma cota para vocês. Exatamente. A Gisele Fabro também, que participa hoje, que vai ser a pé quente aqui. Renata, teve um crime que deixou a gente extremamente chocado pela falta de segurança do prédio, do Legacy Tower, e também quando a gente anunciou aqui, parecia que seria um crime insolúvel, né? Porque usou capacete, usou máscara, né? O criminoso para entrar no prédio. E a Polícia Civil prendeu ontem 2 acusados do envolvimento, apreendeu uma moto. Então, a gente gosta sempre de destacar ações policiais bem-sucedidas e essa investigação da Polícia Civil de Santos muito bem encaminhada. Parece que o caso tem todos os indícios de estar elucidado, um caso que a gente achava que ia ser muito difícil de solucionar. Né? Quando isso aconteceu, a gente estava aqui, a gente comentou no programa, no dia que eu estava, e a gente ficou realmente estarrecido, lógico, primeiramente pela natureza do crime, né? um latrocínio, tirar a vida de alguém por essa razão, mas o que ficou realmente, que chocou, foi a facilidade do ingresso desses criminosos num edifício, né? Que hoje seria tido como um modelo de segurança em prédios de escritórios, em prédios comerciais hoje, que você tem toda uma cautela para você ingressar, para você sair. A gente não espera que nesse tipo de condomínio haja um crime dessa natureza, inclusive com resultado morte. A gente fica contente realmente com o trabalho da polícia, me surpreende também, embora hoje em dia está sendo bastante comum uma mulher, né, que foi dentre os 2 suspeitos, um deles uma mulher, a coragem, a audácia dessas pessoas, e espera-se agora a continuidade com essas pessoas presas preventivamente, que o processo venha a transcorrer com uma condenação o mais rápido possível. Inclusive, Camila, a agilidade da condução dessa investigação, o crime foi dia 1º de fevereiro e 45 dias depois, menos, né? Porque fevereiro só tem 28 dias, então 43 dias depois, a polícia já chegou a esses 2 suspeitos, já prendeu e apreendeu uma moto que supostamente teria sido usada no crime também. Paulo, é aquilo que a gente sempre comenta aqui. A nossa polícia é boa, muito boa. Falta investimento, falta você armar a polícia, não digo no sentido de armas de disparo, mas de armas para trabalho. E quando elas têm isso, quando ela tem a oportunidade, quando ela tem a agilidade, quando ela tem a incitação para resolver aquilo, a coisa é rápida. A única coisa hoje que falta na nossa polícia é investimento. Quando você tem investimento, quando você tem interesse, quando você tem questão de agir,
Olha isso, 45 dias, um crime que deixou todo mundo chocado, que ninguém entendeu nada, como que ia resolver, como que não ia, resolvido, encerrado, já pode partir para o próximo. Então, a nossa polícia é muito boa, sim, ela só precisa de credibilidade e investimento. A gente tem uma notícia local muito triste, que é a de um advogado de 48 anos, que foi até o prédio onde morava a ex-companheira dele, de 27, na noite de terça-feira. Quando ela chegou no carro, ele matou com 2 tiros no rosto e depois ele se matou. É uma notícia realmente muito triste. E a gente, infelizmente, encerra com ela o Opinião Litoral desta quinta-feira. Agradecendo muito a participação da Renata Reis e da Camila Amorim, também da Gisele Fabro, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quinta-feira para você. Se assistiu à noite, boa noite e até amanhã.